Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, Marrotaizen, teorias, dúvidas e curiosidades, tá? Já peço perdão aí que vocês estiverem ouvindo aí um som de trovão, é porque tá realmente aqui um tempo ruim pra caramba, aqui onde eu tô. Mas isso não vai impedir a gente de falar sobre Marrotaizen, inclusive o vídeo de hoje é bem interessante porque a gente vai falar sobre Maria Antonieta e sua habilidade, a imagem mental da rainha, né? Que nada mais é do que uma habilidade bem interessante, com potencial de ser apelão, bem apelão inclusive, mas até o momento eu acho que tá até ok, não tá roubadaço não, tá? Mas ainda tem um potencial bem interessante que a gente vai teorizar aqui e que eu inclusive já tô falando aí nos vídeos de Marrotaizen, tá? Então vamos lá, sem maiores enrolações, vamos embora pro vídeo. Primeiramente vamos lá, no que consiste, né, essa habilidade, né, a imagem mental da rainha. É um poder que a Maria Antonieta desenvolveu, né, assim que ela começou a aprender aí os poderes, né, de bruxa de Marrotaizen, né, pra fazer parte ali do Walpurgis e etc. E basicamente no que consiste esse poder, né? Ela tem ali um símbolo nos dedos, onde ela junta os dedos e daí ela projeta uma sombra que geralmente vai até ela, fica entre ela e o adversário, né? E basicamente ela consegue projetar alguma coisa dessa sombra, ela consegue tirar alguma coisa dessa sombra. E assim, o que chama atenção é justamente o que ela traz e por que ela traz. Esse é o grosso que eu quero chamar atenção aqui sobre os poderes dela. Primeiramente, o que ela traz? Basicamente ela traz qualquer coisa que seja relacionado a um medo que ela superou, beleza? E quando eu tô falando que ela superou, não é só qualquer sustinho que ela tem que levar não. Tem que ser um medo legítimo, ela tem que ter um trauma praticamente daquilo ali. E ela tem que conseguir superar esse trauma imediatamente para conseguir ter acesso àquele poder. Ou seja, um exemplo aqui básico, vai. A gente viu, né, que ela tinha medo de cães, né, no geral. E ela consegue libertar vários cães ali das sombras dela, que tentam fazer picadinho ali das suas adversárias, né? Importante citar que as coisas que ela cria não são necessariamente poderosas, né? São coisas ali que são relativamente fracas, né? Num confronto direto não duram muito, né? Pelo menos até o momento. E a coisa mais poderosa que ela conseguiu fazer foi uma construção inteira, né? Meio que ela fez ali uma espécie de torre, né? Uma espécie ali de área ali onde ela ficou presa por um bom tempo. E ela acaba que ela consegue fazer essa estrutura grande, mas ela se desgasta bastante, tá? Ficar usando essa projeção várias vezes acaba esgotando ela. De maneira prática, é como se a ganância dela fosse uma barra de mana, vamos dizer assim. Ela vai gastando, ela vai consumindo ali o poder dela, né? O poder mágico dela pra conseguir projetar essas coisas pra fora. Mas o que chama a atenção é que ela precisa superar esses medos, tá? Isso é muito importante e é um medo que tem que ser do fundo do coração dela, tá? A gente viu alguns exemplos, como eu citei agora, os cachorros, né? Que ela tinha medo de praticamente qualquer cão no geral, né? E ela lança os cachorros na Catarina. Ela também tinha medo, acho que era de falcão, se não me engano, né? Que o pessoal praticava falcoaria lá, né? Naquela época, e ela não gostava muito, né, dos pássaros, que eles realmente são bichos muito sangue nos olhos, realmente. Quem já viu aí esse bicho em imagem sabe como é que é. Ela também tinha medo de chicote, né, especificamente por causa dos criados que eram punidos ali, ela não gostava desse negócio aí, que na verdade é um assunto meio polêmico que eu não vou abordar aqui, né, mas enfim. Mas ela também tem medo de chicote. Algo interessante, inclusive, sobre esse chicote é que ele é extremamente funcional, tá? Apesar de não ser resistente como a arma dela, por exemplo, né, que consegue ele fazer uma certa trocação, bloquear uns ataques, o chicote ele se parte muito fácil. A gente viu que é bem fácil porque, como eu falei, as projeções da imagem mental da rainha, elas são frágeis. Até o momento, elas não são tão resistentes assim. Mas ainda é um chicote que dá um alcance legal pra ela de ataque, e é um chicote com como é que fala? Com pontinhas, né, saindo ali, que, cara, se pegar, meu irmão, vai furar e vai doer consideravelmente, né? Além disso, ela também tem ali um medo, né, que era sobre um martelo, né, na verdade, ali por causa de um evento ali sobre o marido dela. E acontece que ela consegue
criar um martelo, mas tipo um martelo gigante, é bizarrão. Ela pode alterar, né, as capacidades ali do que ela projeta, e ela faz uma marreta gigantesca, lá o Sop, né? Só que o do Sop era uma marreta fake. O dela é pesadão mesmo, ela senta marretada nas inimigas basicamente. E aí o último, né, que ela fez foi uma espécie ali de torre, né, na qual ela ficou presa antes de ir pra guilhotina. Aliás, vale citar a própria guilhotina, inclusive, né, que é o primeiro, foi o que apareceu lá no início de Mahotaizen, e é um clássico, inclusive. E a torre, que foi a maior projeção que ela conseguiu tirar da imagem mental da rainha, só que cansa muito aquilo, né, porque, cara, é uma estrutura colossal que joga os adversários, arremessa os adversários para o ar, a princípio, né. E na teoria a pessoa morre pela queda, na teoria, né? Mas a gente viu que no caso aí da Catarina não foi bem assim que aconteceu. E teoricamente a torre é pra ser a coisa mais resistente que ela consegue puxar, né? Porque é uma estrutura gigantesca que em tamanho real, se eu não me engano, e consegue ali ter pelo tamanho, né, avantajado, uma grande resistência, uma estrutura muito firme, né? Mas, no caso aí da Catarina, ela estava ali naquela forma equestria dela, né? Extremamente apelona. E no soco ela quebrou o lugar todo. Ela destruiu, dizimou o lugar tijolo por tijolo, né? Não deu pra fazer muita coisa aí. Basicamente o que a gente sabe sobre ela até o momento é isso, tá? Mas eu vou lançar aqui uma teoria muito interessante, que eu já tenho comentado inclusive, que é sobre a possibilidade da Maria Antonieta conseguir criar doppelgangers das suas adversárias. Basicamente o que seria isso, né? Seria uma cópia, literalmente, ela conseguiria criar uma versão das inimigas ali que ela vai enfrentando no Walpurgis, sabe? E como eu falei, essas projeções não são exatamente tão poderosas, tão resistentes pelo menos, quanto as originais. Mas elas podem ter a capacidade de fazer tudo que as originais fazem, até o momento em que a Catarina viu elas, né, fazerem alguma coisa. Isso seria interessante, principalmente agora, né, com a Catarina, porque ela tem 3 versões de poderes até agora, né? Ela poderia criar um doppelganger que troca de habilidade, ou lançar 3 doppelgangers de uma vez só. Imagina a Catarina tendo que enfrentar as 3 versões dela mesma, saca? E tipo, com toda a agressividade e destruição que ela já fez até agora, muito insano, sabe? Seria um potencial bem interessante. E claro, pra fazer isso ela teria que superar o medo que ela tem, legítimo, lembrando sempre é o medo legítimo, do inimigo, né, da inimiga no caso. E cara, se ela conseguir fazer isso uma vez, já é extremamente roubado, tá? Pelo menos pra maioria das adversárias. Eu digo isso porque eu acredito que isso talvez não funcione contra a Joana Dark, que é a protagonista, né, do mangá apenas. E por que não funcionaria contra ela? Bom, rola um protagonismo aqui, claro, mas acontece que o jeito como a Joana Dark usa a sua ganância faz com que ela esteja sempre se superando constantemente. Então, meio que o doppelganger dela não funcionaria por muito tempo, sabe? Daria um trabalho a princípio, surpreenderia ela, mas não ia durar muito tempo não, porque a Joana Dark ela consegue sempre crescer ali a sua ganância, né? Ela tá sempre ali motivada a se superar, e isso vai fazer toda a diferença contra um poder como o da Maria Antonieta, que vai na direção contrária, né? Ela se desgasta mais conforme ela vai chamando essas imagens, essas projeções aí da imagem mental da rainha. Mas se ela conseguir projetar alguém, cara, inclusive ela poderia usar, né, a Catarina contra a Joana Dark, né? O que seria uma briga bem interessante. Imagina se ela consegue lançar as 3 versões da Catarina contra a Joana Dark. Rapaz, eu quero ver isso, hein? Se sai isso daí eu ia ficar bem interessado. Mas bom, é isso. Comentem aí o que vocês acham sobre a imagem mental da rainha feita pela Maria Antonieta, né? E comenta aí o que vocês estão achando, inclusive, de Mahotaizen, cara. Eu tô achando muito legal, cara. Ele deu uma guinada aí um tempo atrás, que cada capítulo tá ficando muito, assim, muito irado, sabe? Eu sempre tô realmente muito ansioso pra ver o que vai acontecer no próximo capítulo, cara. Sério mesmo, tá bem maneiro. Comenta aí, os comentários são de vocês, se inscrevam, compartilhem Taverna do Bacon, link na descrição. Vou ficando por aqui. Valeu, nerds, fui!